gostaria que você abrisse comigo. Livro do profeta, livro dos reis. Eu já ia falar o livro de Eliseu, não sei se você iria achar. Capítulo de número 4, segundo Reis, capítulo de número 4. Eu lembrei de algo aqui, irmãos, que eu vou dizer, eu não sei se eu já disse isso aqui, eu tenho repetido às vezes, eu aprendi isso alguns anos atrás e eu tenho dito e tenho tomado para mim. Eu falei aqui sobre tribulações, problemas, Deus cuida de nós e a sua vida pode melhorar. A sua vida pode ficar melhor, a sua família pode ficar melhor. Mas aí eu me lembrei de algo que eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã. Nós somos muitas vezes colecionadores de sermões. Eu não sei quantas mensagens você ouviu já esse mês de família, de restauração, de perdão, de amor e vai por aí afora. Só que muitas vezes nós colecionamos sermões e guardamos. Às vezes corremos o risco de sair ali fora e amanhã a gente não lembra mais nem da mensagem. E às vezes a gente critica ou então compara. Eu prefiro Giovanni. Não, eu prefiro o outro. Não é assim que a gente faz? E aí, o que eu tenho aprendido, irmãos? O que muda a sua história, a sua vida, não é o que você sabe e o que você ouve. É o que você decide e faz. Porque, por exemplo, se o Senhor falar no teu coração nesta noite, esquece o que o Ivo falar aqui. Você joga fora o que o Ivo falar. Mas aquilo que você receber e entender que foi Deus que falou com você, e você precisa tomar uma atitude, saia daqui decidido a fazer. Porque senão o seu coração fica duro e você não faz mais. E talvez Deus fale contigo de novo, e de novo. Mas a Bíblia diz que vai chegar um momento que você não ouvirá mais, porque o seu coração ficou uma pedra. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que me ouve pela internet, a sua vida, a sua família, os seus negócios, as coisas que envolvem você, só vai mudar se você se posicionar e decidir alguma coisa. Porque se você não decidir, não vai. Por exemplo, você já é membro da igreja? Se você não decidir agora, batizar, ser membro, vai ficar a mesma coisa. Não casou ainda por quê? Está esperando o quê? Fazer 28 anos? Já era para estar casado. Por aí no máximo. Está enrolando por quê? Por que não casou ainda? Está enrolando essa menina aí quantos anos já? Ou você pensa que é o tempo que vai te dar garantia de alguma coisa? Não é não. Eu estou 32 agora em agosto com a Rose, eu não conheço ela ainda. Todo dia é surpresa. E como eu já disse aqui outra vez, né? Nós nos casamos com 10 meses e meio. Namoramos, noivamos e casamos com 10 meses e meio. E às vezes até digo que tudo está dando certo até hoje. Está dando certo, né, Rose? Está dando certo porque respondi para os adolescentes que me perguntaram certa vez para nós, por que parece que está dando certo e vocês vivem tão bem? Eu falei assim, olha, eu acho que deve ser porque a gente está tentando achar alguma coisa que combina. Porque casamento não é compatibilidade. Casamento é a união de homem com uma mulher para a glória de Deus. E não é para ser feliz também. E nem somente para fazer alguém feliz. É para a glória de Deus. Por isso Deus constituiu e fez casamento. Muitos estão tentando achar alguém que combina. E alguns até separam porque achou que não combinou. Não é nada disso que as Escrituras ensinam. Mas nós podemos fazer alguma coisa para melhorar, irmãos. Falei aqui outro dia, né, o Salmo 128 é um sonho. Né? Você já viu o Salmo 128 sobre família? O homem que teme ao Senhor, feliz será, tudo te irá bem. No interior da sua casa, sua esposa, tal. Você vai trabalhar, vai prosperar, vai ter seus filhos, seus netos, e aí, depois de velho, morre. Um sonho. Quem que tem família assim? Ninguém. Do capítulo 3, eu falei aqui, de Gênesis até o antepenúltimo de Apocalipse, é só encrenca. O que vai bem na Bíblia, os 2 primeiros capítulos e os 2 últimos. Os 2 primeiros, com Deus cria tudo e tudo é perfeito, e os 2 últimos, quando agora está todo mundo na glória. Mas do 3º capítulo de Gênesis até o antepenúltimo de Apocalipse, mostra para mim uma família perfeita. Uma família que de fato, 100%, Salmo 128. O que a Bíblia ensina é que eu e você devemos sim buscar o que está no Salmo 128. Mas é preciso que você entenda e compreenda algumas coisas das Escrituras, dos princípios, da palavra de Deus e pratique. Porque se você não fizer algo, não melhora. Se você não fizer algo para sua esposa, não melhora. Se você não mudar, não muda. Começa aqui.
E eu queria então compartilhar, baseado nesse texto, de 2 Reis, capítulo 4, versículos 1 ao versículos de número 7. Deixa eu olhar bem para o relógio, irmãos, porque eu costumo perder a hora. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, se bem que aqui hoje não, que o Giovanni está aqui, né? Segundo Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Tudo pode melhorar, irmãos. Tudo pode ser melhor. Diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é o que tens em tua casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Ó Deus bendito, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Reconhecemos que tu és Rei, que tu és Senhor, que tu és o Todo-Poderoso, que tu és o Senhor das nossas vidas e que tu és um Deus bem presente aqui. Ó Deus, obrigado pelo teu amor e pelas tuas misericórdias que se renovam sobre a nossa vida. Ó Deus, obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor já tem falado conosco nesta noite, neste dia. O Senhor já tem ministrado os nossos corações, as nossas vidas. Ó Deus, ajuda-nos a compreender, ó Deus, a Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Ajuda-nos também a praticar, Senhor, a vivermos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a nós. Ó Deus, ajuda-nos a glorificar o Teu nome, a dependermos de Ti, vivermos na Tua presença, ó Deus, e exaltarmos o Teu santo nome. Obrigado por esses momentos aqui, ó Deus, já de louvor, de adoração. É tudo para Ti, Senhor. O nosso culto é para o Senhor, as nossas vidas, a nossa presença aqui. Ó Deus, tudo te entregamos, ó Deus, e é para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, para a adoração do Teu nome. Ó Deus bendito, fala conosco ainda um pouco mais. Ajuda-me, Senhor, e fala conosco, fala com a Tua igreja. Tu conheces corações aqui, ó Deus, que precisam, ó Deus, ouvir a Tua voz, necessitam, clamam por Ti. E é para isto que aqui viemos, para ouvir o Teu ensino, a Tua instrução, a Tua orientação. Ó Deus, nós te agradecemos por este privilégio e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos prestar atenção aqui no texto. Este homem de Deus, talvez um grande pastor, profeta, pregador da palavra, tremendo este homem, mas não sabia lidar com dinheiro. Um homem de Deus morre e deixa uma dívida enorme. Uma dívida que levaria os seus filhos à escravidão. É bom lembrar aqui, irmãos, que por ter tido essa dívida toda, os credores vêm e se a família, como o pai morreu, ficou a viúva, não tem como pagar, eles pegam os filhos e levam para trabalhar como escravos. É bom lembrar aqui o ano do jubileu. Era costume do povo de Israel um jubileu, não é isso? 50 anos. Agora imagina, a Bíblia não fala, mas imagina aqui se o jubileu tivesse sido comemorado há 2, 3 anos atrás. Os filhos dela seriam levados para trabalhar, para pagar a dívida,
e viveriam como escravos, sei lá, 40 anos, 47 anos, pela conta que eu fiz, 47, né? Mas nós não sabemos quantos anos tinham comemorado o jubileu. E se o jubileu tivesse sido o ano passado? 49 anos, meus filhos agora serão levados, e a dívida é tão grande que eles vão trabalhar como escravos. Tu me diga que esses meninos já tinham mais de 12 anos. Sendo maior de idade, na época, 12 anos, já poderiam trabalhar, poderiam ir pagando a dívida. E isso que ia acontecer. Agora é interessante, este homem ficou devendo. Por que ele ficou devendo? Não sabemos, irmãos, a Bíblia não fala. Este aprendiz, esse seminarista, escola de profetas, os irmãos sabem que nesse tempo aqui, o profeta Eliseu assume o lugar do profeta Elias. O profeta Elias era um dos professores. E Eliseu era um dos alunos. Eliseu agora toma o lugar de Elias. Consequentemente, os outros passam a ser alunos dele. Os irmãos sabem que tinha seminários, Betel, Gilgal, Jordão, muitas cidades que os profetas naquela caminhada, lembram quando Eliseu foi arrebatado? Não é? Eliseu, sabendo que ia embora, ele passou para dar o último check-up, a última passada, a última viagem, para ver como que estavam os seminários, como que estavam os alunos, os meninos. E aí Elias é levado, Eliseu assume. Esse menino pode ser que a dívida já vinha de antes, né? A Bíblia não fala. O que a gente observa aqui no texto, irmãos, é que este homem era de Deus. Ele era crente. Isso já é para chamar nossa atenção, né, irmãos? Quando a gente julga os outros. Que isso, mas ele é pastor. Que isso, ele é crente. Que dívida é essa? O que esse menino arrumou? Não é isso que a gente faz? E o mais tremendo aqui, irmãos, para uma vida melhor. A mulher não reclamou do marido. Ela procura o profeta e ela diz assim: o meu marido morreu. E você sabe que ele era um homem de Deus, teu servo. E agora, ele deixou uma dívida. Os credores estão vindo e vão levar meus filhos. A mulher não reclamou do marido. Você conhece aí alguma mulher reclamona? Ô, minha irmã, desse é chata. Para de reclamar do seu marido, ficar falando mal dele. E às vezes, eu estou falando isso, irmãos, porque nós temos problemas. Mas muitos é a gente que traz para dentro de casa. Com a reclamação, falação, um monte de preocupação com coisa que não vai levar a lugar nenhum. Fica brigando por coisa à toa. Hoje mesmo, eu e a Rose, falei com ela: Rose, vamos vigiar, calma. Senão a gente briga por causa de coisas alheias, coisas outras. Se a gente não vigiar, traz problema para dentro de casa. E aqui eu estou falando das irmãs que muitas vezes fazem isso. Não sei se eu já contei aqui, pastor faz visita, né, pastor? E aí você vai visitar às vezes a irmã, nesse caso foi irmãs, e foi mais de uma que aconteceu, irmã madura, crente, membro da igreja. E aí você vai visitar, e a irmã, sem sabedoria, na frente do pastor, às vezes na frente dos outros, você está ali para fazer uma visita, orar com a família, ela vem e fala assim: pois é, pastor, meu marido não é crente, meus filhos não são crentes. Por algumas vezes aconteceu isso comigo, aí eu tive que chamar no particular. Falei: minha irmã, não faça isso. Respeite seu marido. Fala assim, não. E outra coisa, nunca mais diga isso. Trate seu marido como se ele fosse crente. E ao contrário também, trate a sua esposa como se ela fosse crente. Os seus filhos, que estão dando trabalho, que foi embora, às vezes você está chateado, está triste pelos comportamentos, pelo que ele faz, trate-os como crentes. A Bíblia diz que de outra forma os seus filhos são santificados. Não é pela santidade do marido. A Bíblia diz que o convívio, né? A mulher é santificada com o convívio do marido que é crente. E vice-versa. De que de outra forma, diz o apóstolo Paulo, os filhos seriam santos. Então para de falar assim. E aí já falei isso de púlpito, várias vezes eu falo, estou falando aqui de novo, viu, meu irmão, você que está me ouvindo e também, irmã, não faça isso. Ah, meu marido não é crente, minha mulher não é crente. Quem te disse que não é? Só porque não é membro da igreja? Só porque não está na sua igreja? Quem disse que ele não é? Quem disse que ela não é? Deus é que sonda os corações. É claro, nós queremos vê-los professar a fé, não é isso? Os meninos estão dando trabalho, mas não trate-os assim não. Ó. Eles são santos, são seus filhos. Trate-os como se fosse.
E certa feita eu cheguei a dizer isso de púlpito e orientando, e uma irmã não só ouviu isso e pegou algo mais que eu disse. Eu disse assim, não só trate seu marido como se fosse, mas se tiver a oportunidade, manda ele orar. Não é que ela fez isso? Estava no aniversário da netinha, reunida a família, genro, filha, mais outros casais. De repente a mulher chega para o maridão, não crente. Meu bem, faz oração. Que? Como? O que eu faço? O que eu faço? Aí ela agradece. E aí ele orou. Não é melhor assim, irmãos? Então para de falar mal. Para de criticar. Quer ver uma outra coisa que eu já ouvi de uma irmã de oração? Essas irmãs assim de safra, que frequenta tudo, trabalhadora, não sai da igreja. E às vezes o irmão também é, talvez até um oficial da igreja. Esse caso, por exemplo, ele era presbítero. Aí olha a irmã, pior que comenta com as outras, né? E aí o pastor tem que chamar a atenção, né, pastor? Com amor, não é isso? A Bíblia diz que a gente exorta os mais velhos como mãe, os mais velhos como pai, os jovens como irmãos, não é assim? As meninas como irmã, mas tem que exortar, tem que orientar. E aí eu tive que chamar a irmã a atenção. A irmã, pois é, pastor, meu marido é presbítero. Ele não ora. Não vejo ele orar, pastor. Não lê Bíblia. Eu falei, irmã, por isso que eu falei da língua aqui ainda há pouco. Eu falei, irmã, a senhora precisa de 1 hora ou mais de oração. A senhora tem que orar mais de 1 hora por causa dessa língua sua. Mas o seu marido, com 3, 4, 5 minutos, resolve ele e Deus. Então não fica julgando ele porque ele não ora, porque ele ora só 2 minutos, 5, porque ele não lê Bíblia. Quem disse? Às vezes ele ora sozinho. Ele lê de madrugada que você não está nem vendo. Às vezes, tem marido assim, ele não gosta de fazer as coisas na frente dos outros. Então, minha irmã, faz isso não. Fala mal e critique seu marido, não, respeite seu marido. Assim, vice-versa também. Mas são coisas, irmãos, que às vezes a gente traz problema para dentro de casa. Essa mulher não trouxe. Ela tinha de tudo aqui para, quem sabe, né? Olha só, profeta, olha a dívida que o Senhor me deixou, agora aí, estou quebrada, vou perder tudo, ainda vou levar meus filhos. Meu marido é um homem de Deus. Ele é crente, teu servo. E aí o profeta pergunta para ela. Tem que ter coragem de fazer essa pergunta também, né? Você tem coragem? Chegar para algum irmão, ou irmã, ou vizinho, alguém e falar assim, o que você precisa? Você está precisando de alguma coisa? Hoje em dia dá medo, não dá medo de falar isso? Não sabe lá se não vai pedir dinheiro, não é isso? Mas o profeta pergunta para ela, o que eu posso fazer? E continua a pergunta, o que você tem em casa? A princípio, o que ela diz, irmãos? Nada. Somente uma botija de azeite. Você já viu essa cena? Tem adolescente aqui jovem? Tem nada nessa casa, mãe, na geladeira? A geladeira está lotada, né? Abre o guarda-roupa. Nossa, não tem mais roupa. Não tem roupa, bem, não tem roupa. Não dá nem para botar nada dentro, mas não tem roupa. É claro, irmãos, que a gente entende essas conversas. Porque às vezes você abre a geladeira, tem um monte de coisa, mas não tem o que você queria. E às vezes você nem sabe o que você quer. Mas você queria comer um troço diferente. Aí você fala isso. Mas a gente precisava vigiar, né, irmãos? E essa aqui, a princípio, quase que ela, nada. Mas aí depois ela continua, eu tenho uma botija de azeite. Irmãos, vocês sabem o que é uma botija de azeite na época? Não é à toa que o final aqui, ela ficou rica, pagou as dívidas e uma aposentadoria para ela e para os filhos. Porque ela creu no profeta e entendeu o que ela tinha na mão. E ela obedeceu, é claro. Fez o que o profeta a orientou. Nós precisamos, irmãos, atentar àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos.
Aqui a gente poderia trazer para o lado espiritual também, né? Não tenho nada, mas eu tenho unção. Azeite simbolizava isso também. Simboliza isso, né? Unção. Espírito Santo de Deus. Se nós temos unção, irmãos, nós temos tudo. Se nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, irmãos, não nos falta nada. Nós temos tudo. E ela começou a entender então o que ela tinha em suas mãos. Na época, irmãos, azeite, óleo, servia para lâmpada, remédio, creme, perfume, trabalho sacerdotal, ungir. Não é isso que aconteceu no Antigo Testamento? Imagina o valor do azeite. O valor, a riqueza que essa mulher tinha em casa. E o profeta, então, ministra sobre a vida dela. E algo interessante que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, é que esta mulher, ela procura o profeta, e o profeta ministra sobre a vida dela. E nós vemos aqui, irmãos, que há uma promessa do Senhor sobre a vida dela. Ela tinha essa unção, ela tinha esse azeite. Eu fico pensando aqui na orientação e ela obedeceu. Irmão, sabe o que é pedir coisas emprestadas? E o texto, em algumas outras traduções, não só fala não poucas, mas diz, vai e peça muitas. E não só para os vizinhos, mas para os amigos. Agora os irmãos sabem o que é pedir coisa emprestada? Como que é você lá na sua vizinhança? Não vai pensar que ninguém te conhece não, porque você está bem enganado, tá? Bobear, os seus vizinhos sabem até seu CPF. Você que pensa que ninguém te conhece. Sabe que você é crente, sabe a igreja que você é, sabe onde é que você trabalha, sabe da sua vida. Não vai pensar que ninguém sabe de você não, sabe. Você que pensa que não sabe. Tenta conversar e tal e perguntar para ver se as pessoas não sabem. Agora imagine, irmãos, vá e peça emprestado. Vasilhas, muitas. Meu irmão, minha irmã, quando você recebe uma palavra de Deus, uma promessa de bênção, de conquista, de vitória, até onde você quer ir? O quanto você quer realmente alcançar? Porque dependendo da sua fé, é a sua bênção. A promessa já está ali. O texto não fala quantas vasilhas. E também não nos mostra aqui, irmãos, como que foi a conversa. Porque imagina, o pessoal sabe que você está com dívida. Você já está devendo. E ainda vai pedir emprestado. Vai fazer o quê com essas vasilhas? Para que você quer essas vasilhas? Vai devolver? Você já está quebrado. Mas esses meninos enfrentaram isso. O texto diz que os meninos saíram. Algo que chama atenção também aqui é: chama os seus filhos, fecha a porta. Irmãos, tem tanta coisa que a gente precisa aprender aqui com esse chama os seus filhos, fecha a porta. Meninos que já têm cabeça para entender, 12 anos, 13. Os pais estão com dívida. Os pais estão com problema sério em casa. Talvez não dá para comprar tudo que comprava até ontem. E os meninos, quer comer do bom e do melhor. Só que os pais não falam nada com os meninos. Ei, pai, mãe, chama os meninos. Você acha que eles não vão entender? Os meninos entendem. Conversa com eles. Eu costumo dizer que com adolescente, junior, jovem, não há problema. Quando você tem escritura para mostrar, argumento, palavra, orientação, e os meninos entenderem. Eles vão acatar, eles vão obedecer, vão ser bênção, vão te ajudar. Só que às vezes os pais não fazem isso, né? Estão com dívida, estão com problemas talvez até no próprio casamento, estão dentro de casa, mas estão separados. Ei, chama os meninos. Chama os meninos para orar junto. Chama os meninos e fala assim, olha, não vai dar mais para comer aquela pizza que vocês estão comendo aí toda semana, não. A gente vai dar uma segurada. Aquele sorvetão que você gosta, não é? Aquele filé mignon, é arroz e ovo. Por uns dias aí, macarrão.
Bobear até um miojo às vezes. Sabe? Chamar os meninos. E outra coisa que eu aprendo aqui com chama os meninos. O problema é seu. O problema é seu. É na sua casa, não é dos outros. Porque às vezes a gente está com um problema e acha que o nosso é maior do que todo mundo e quer espalhar o problema. Não é isso? Achar que a culpa é dos outros. Não, estou passando por isso, culpa do pastor. Culpa da igreja. Olha só o que fizeram. Não estou passando por isso por causa da perseguição lá no meu trabalho. Por causa disso, daquilo. A gente não transfere? O problema é seu, meu irmão. Bate no peito, traz para você e leva em oração. Pode estar acontecendo tudo isso, irmãos. Perseguição, engano, um monte de coisa. Mas traz para você. Eu ouvi uma vez um testemunho de um pastor e eu achei tremendo isso. O pastor recebeu a notícia, câncer. E ele ficou bolado. Ele falou, meu Deus, e agora? E ele correu o risco de começar a orar e orar assim. Por que eu? Um monte de gente aí que não presta. Ele chegou até a falar que, até dentro da igreja, podia ter alguns que podia ter isso. Olha só. Mas logo eu, na minha casa. E aí na hora o Espírito Santo de Deus veio e, por que não você? E aí ele começou a orar diferente e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque fui eu. Eu estou com câncer, não é a minha esposa. Eu estou com câncer, não são os meus filhos. Eu estou com câncer, não são os meus pais. Eu estou com câncer, não é os membros da minha igreja, não é os meus presbíteros, não é a minha diaconia, não é ninguém da igreja. Eu. E aí, bate no peito. Se o Senhor permitiu, esse problema é seu, resolve. Com a sua família e com Ele. Tremendo, né, irmãos? A gente precisava aprender isso aqui e glorificar o nome do Senhor. E estamos nos apropriando, irmãos, desta promessa. E este azeite que ela disse que eu só tenho uma botija de azeite, o Senhor dá uma orientação para ela. E a gente aprende aqui, irmãos, que o que você tem precisa ser multiplicado, precisa ser usado, precisa ser doado. Aprendemos nesta manhã aqui, falando sobre o trabalho, sobre dons, sobre talentos. Ele precisa ser aperfeiçoado, precisa ser usado. E se você faz, multiplica. Lembra a parábola dos talentos? O que guardou, ficou por aquilo mesmo. Mas os que receberam 5 e receberam 10, multiplicaram. E ela recebe essa instrução. E eu queria, irmãos, aqui rapidinho, aprender com os irmãos alguns princípios aqui da palavra de Deus para trazer para a nossa vida e entendermos, irmãos, que é uma realidade e que o Senhor está conosco e Ele é poderoso para abençoar se a gente crer e caminhar na direção do Senhor. Primeira delas aqui, que é algo que a gente não gosta de comentar, e já oramos pela família do seu Nair aqui. Irmãos, a morte é certa. Não tem como fugir disso, irmãos. A morte, ela é certa. Não tem como fugir. A morte vai acontecer. E aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Viva bem. Viva melhor. Procure viver melhor. Interessante que no Salmo 34, e Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8 em diante, ele fala a mesma coisa que está no Salmo 34. Ei, você que ama a vida, ou você que quer amar a vida, aprenda a viver. E ele dá algumas orientações. Vigia com a sua língua, do julgar, para de briga, de confusão, vive em paz, ministre o amor, seja compreensível, está lá. Então, meu irmão, minha irmã, a morte é certa. Eu hoje mesmo conversava com alguém ontem, meu Deus, como a vida passa rápido. Eu vou falar dos meus filhos hoje, eu tenho que falar que os meus filhos já estão fazendo 30, 29, meu Deus do céu, eu achava que eu tinha 30. E eu acho que tenho 30. Já foi, Zé. Ó, já foi. Eu não dormi, irmãos, quando eu fiz 40. Eu nem fiz aniversário, nada, não comemorei. Eu estava fazendo aniversário naquele dia, fui para o culto e ó, nada. Meio da semana, estou em casa, daqui a pouco chega uma turma lá, para lembrar que eu fiz 40. O pessoal brincava, né, que dizem ainda, não sei se vocês já ouviram isso, que quando faz 40, você fica doido. E eu achava que aquilo era bobagem. E eu fiz 40, não dormi.
naquela noite. Depois que os irmãos foram embora, depois da festa, levaram um bolo, teve um aniversário, parabéns, 40. Falei, meu Deus, 40. Saí do INTA, estou no 40. E eu fiquei preocupado, não dormi, não adiantou nada, irmãos. Fiz 56. Eu nem vi passar os 40 e pouco. Foi pior eu ter ficado sem dormir naquela noite dos 40. Irmãos, a vida é breve. Viva melhor. Ame a vida. Para de ficar preocupado com besteira. Ficar complicando as coisas. Ame a sua esposa. Ame a sua esposa, ame seu marido, ame seus filhos. Desfrute daquilo que é bom, que Deus te deu. Para de bobagem. Às vezes fica brigando por coisa à toa, irmão. Já viu? Meu Deus do céu, tem tanto problema aí fora, os crentes trazem para dentro. Fica olhando só as coisas que estão ruim. É igual a igreja às vezes. Aqui não acontece isso. Ao menos eu estou chegando aqui agora, não vi nada disso ainda. Mas tem lugar por aí que os crentes ficam querendo achar coisa e criar problema dentro da igreja. Não, fala das bênçãos, as coisas boas que tem, que está acontecendo, que Deus está fazendo. Viva melhor, meu irmão. Viva melhor. Vira e mexe, a gente fica estressado. Repreende isso. Busca a Deus, confia no Senhor. Deus é bom. E a gente sabe disso, irmãos. Só que a gente esquece meia hora depois. A gente precisa alimentar isso no nosso coração e procurar viver melhor, porque a morte, ela é inevitável, irmãos. Ela vem aí. Então viva bem, até os seus 80, 90, 100, viva bem, seja feliz. Tem momento de tristeza? Tem, eu já falei aqui outro dia, Salomão disse que Deus nos deu muitos dias de vida nessa terra. É por isso que alguns são ruins, mas faz a conta para você ver. Não importa quantos anos você tem, faz as contas dos dias ruins que você já teve e dos bons, se a maioria não são bons. Olha o lado bom, bondade do Senhor, irmãos. Eis que verei a bondade do Senhor. Davi, quando expressa isso, Salmo 16, se eu não me engano, ele não só declara isso no final do Salmo, que ele crê que veria a bondade do Senhor, mas ele já estava vendo, ele já desfrutava do cuidado, da proteção do Senhor, mesmo com luta, com perseguição, com tantas coisas. Mas olhe para a bondade, para de olhar para as coisas ruins. É igual o Brasil, irmãos. Pelo amor de Deus, hoje de manhã alguém comentou, né? É ano de política aí, de eleição. Irmãos, se a gente olhar tudo que está ruim, a gente, entendeu? Fica difícil, irmão. Mas procura olhar o lado bom. E principalmente procure lembrar o seguinte: o nosso Deus reina. Ele é Senhor. Lembre-se disso. Irmãos, a mulher busca orientação e conselho de um homem de Deus. Nós precisamos buscar conselho e orientação de Deus e de um homem de Deus, sim. Ela procura o profeta Eliseu. Eliseu representava Deus aqui. Busque a orientação de Deus. Busque a palavra do Senhor para a sua vida, aquilo que você esteja vivendo. Lembre-se disso. Tenha amigos, irmãos. Tenha bons amigos. Eu falei ainda há pouco dos vizinhos, de pedir emprestado. Eles pegaram muitas vasilhas, não foram poucas. O relacionamento ali da viúva agora, do maridão, profeta, homem de Deus, e os meninos, adolescentes, pré-adolescentes, não era ruim não. Não era ruim não. Tenha bons amigos. Seja bom vizinho. Seja bom vizinho. E tenha amigos crentes. E é bom ressaltar isso. Porque é triste quando a gente vê alguns crentes que pararam de ter amigos não crentes. Você precisa se relacionar com todo mundo, viu? Eu aprendi lendo um livro, que eu não lembro mais nem o título, já faz muitos anos, e eu aprendi algo interessante falando sobre relacionamento. O autor dizia o seguinte: aquele propósito, ou aquela bênção, ou aquilo que você busca, ou até a própria pessoa, ou alguma coisa que você quer alcançar, ela está a 4 pessoas daquela que você está conhecendo agora.
Faz uma experiência, irmãos. O dia que você conhecer alguém, você procura conhecer alguém através daquele alguém, que você vai conhecer alguém, que você vai chegar a alguém. Puxa vida, é essa pessoa que eu queria encontrar. Aqui está a resposta. Esse autor desse livro falava isso. Relacionamentos. E relacionamentos é com Deus, é com a igreja, é com os crentes, com o vizinho, com pessoas não crentes também. Porque, irmãos, a gente vê isso biblicamente, né? Quantas vezes Deus usou foram os não crentes para ministrar na vida do povo de Deus, na vida das pessoas, na sua vida. Deus usa quem Ele quiser. Então, meu irmão, minha irmã, tem amigos. Eu sei que às vezes é difícil. Hoje em dia as pessoas falam isso, né? Difícil, amigo é difícil. Mas às vezes o problema de arrumar amizade, sabe qual é? É seu, a culpa é sua. Sabe aquele amigo, às vezes, que você fala assim, puxa vida, o fulano era meu amigo, tem sei lá quantos anos, o cara não me liga, o cara não... Por que você não liga? Eu já liguei, liga de novo, às vezes o cara que liga é você, não é ele. E às vezes bons amigos, e essa amizade para continuar, alguém tem que manter, irmãos. Um ou outro tem que manter. Se o outro não está ligando, o outro parece que, sei lá, liga você, o cara é amigo mesmo, de verdade. Então tenha bons amigos, tenha amigos crentes e tenha bons vizinhos. O meu sogro falava isso. Se tiver que engolir um sapo do vizinho, você engole. Vizinho, você tem que estar de bem, amigo dos vizinhos. A Bíblia fala que às vezes o vizinho é mais irmão do que o irmão. Então, tenha bons amigos, seja um bom vizinho, tenha amigos crentes. Valorize, meu irmão, minha irmã, o que você tem. Pare de olhar o que você não tem. Valorize o que você tem, o que Deus colocou na sua mão. Não tem nada, não tem nada. Ah, meu irmão, você tem muita coisa. Muito, Deus te deu muito. Te deu uma família, te deu amigos, te deu irmão, te deu uma igreja. Tem te dado sustento. Usa um emprego que é um meio para te sustentar. Quanta coisa. Então valorize, meu irmão, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí invista nisso. Invista, meu irmão, invista. Invista na sua família, invista na sua casa, invista na sua esposa. Toda vez que eu falo isso, a Rose me cobra depois. Invista. Agrade. Faça uma coisa inédita. Não é isso? Invista nos seus filhos. Às vezes nós queremos que os nossos filhos andem bem. O salmo que fala das flechas na mão do guerreiro, que são os nossos filhos, nós direcionamos, irmãos, o alvo certo, quem vai dar é o Senhor, mas a gente orienta, direciona. É a gente que mostra o caminho. Só que quantas vezes a gente quer que os nossos filhos alcancem lugares altos, mas a gente não investe. Estava no aniversário esse final de semana, conversava com um dos professores de aulas de faculdade por aí, conversando sobre isso e falando sobre alguns pais, sobre a questão de escolas. E aí o pai às vezes pergunta para o professor, tem amizade? E aí, qual a escola que você me orientaria para estudar aqui Volta Redonda, a escola para colocar o aluno? Aí o professor respondeu, depende, o que você quer para o seu filho? Então, onde você quer que ele chegue? Você quer que ele vá aonde? Não botar na escolinha baratinha mesmo, escolinha qualquer aí. Infelizmente, né, irmãos? É triste a realidade nossa do Brasil e escola pública, não é? É uma tristeza. Mesmo as particulares, você tem que procurar qualquer boa. Mas aí, o que você quer para os seus filhos? Você quer que seu filho chegue aonde? Que ele seja o quê? Você está investindo quanto nele? E é claro que é bom lembrá-los, porque os meus eu sempre lembrei, reverendo Giovanni. Saiba que filhos é para... Tomara que a gente não precise, mas pode dar presente. Você sabe que é para vocês depois, devolve tudo aí, Tudo aquilo que os pais injetaram, viu, Natan? Injetaram, investiram. Depois, quando você estiver lá, numa situação assim, lembra-te do teu pai, lembra-te da tua mãe, lembra-te, não é? Os filhos eram para isso. Não é para os filhos esquecerem os pais hoje, não. Os pais estão velhos e
Parou de dar presente, parou de fazer alguma coisa especial para eles. Lembra-te de teu pai, honra. Glória a Deus. Meu irmão, esforça-te com dedicação e humildade. Ei, vai pedir vasilha emprestada. Sai do comodismo e deixe de ser orgulhoso, arrogante e metido. Sabia, irmãos, que às vezes Deus permite a gente passar por crises, situações, problemas financeiros, é para nos quebrar? Precisar, às vezes, puxa vida, depender do sogro. Caramba, vou ter que depender da ajuda do irmão, ajuda de alguém. Às vezes Deus faz isso para quebrar o seu coração. Você anda muito orgulhoso, soberbo, metido. Acha que tudo é porque você conquistou. Você não entendeu e não está lembrando ainda que é Deus que coloca tudo na sua mão. E aí Deus, para te mostrar isso, Ele te quebra. Para você depender, quem sabe, da ajuda, de uma cesta básica. Deus faz isso, irmãos, para nos ensinar, para nos fazer melhor. Então, meu irmão, esforça-te, seja humilde. Se tiver que pedir, peça. Deixe de ser orgulhoso. Tem gente que não recebe, olha o que eu vou falar aqui, tá, irmãos? Presta atenção, porque eu já vi isso várias vezes acontecer. Tem pessoas que às vezes não recebem, sabe por quê? Não quer nem pedir ajuda em oração. Tem vergonha de compartilhar o problema ou a dificuldade, aí não pede para ninguém. Aí, só recebe quando tiver coragem de chegar aqui e falar, pastor, queria que orasse por isso, por isso. E talvez até chegar aqui e pedir para a igreja. Eu já vi pessoas serem curadas, depois que perderam a vergonha, tiraram o orgulho de lado e entenderam que a mão mirrada só foi curada quando Ele mostrou. Aquele moço que entrava na igreja com a mão mirrada, que foi curado pelo Senhor Jesus, ele só foi curado porque Ele mostrou a mão, para todo mundo ver. Ele não podia nem estar lá dentro da sinagoga. Mas Ele mostrou a vergonha. E aí foi curado. É como o leproso, o grande general. Ele teve que mostrar a sua lepra. O grande capitão, grande general, grande comandante. E só foi curado? Não foi porque entrou 7 vezes na água somente, não. Foi porque obedeceu e creu. Mas a sua lepra foi vista por todo mundo. Tem pessoas que às vezes não recebem a bênção porque tem vergonha de compartilhar o problema. Estou dizendo que é para você contar para todo mundo, não. Mas é você chegar e de repente pedir, meu irmão, ora por mim. A Bíblia diz, lembram lá? Chama os presbíteros, unja com óleo, confessa os seus pecados. Muitas vezes a bênção vem, não é para você ir para procurar confessionário, que eu estou falando aqui não. Mas é às vezes você ter coragem de chamar o amigo, o irmão, que você confia, chegar para ele e falar assim, olha, esse é o meu problema, ore por mim. Estou terminando, tá, irmãos? Falamos sobre trabalho hoje de manhã, falamos não, ouvimos, né? Quem deu aula foi o Flávio e os irmãos aqui, bênção à escola dominical, sobre o trabalho. Meu irmão, trabalhe com Deus, com o que você faz da vida. Entendeu? Trabalhe com Deus, com tudo que você faz da vida. Não importa o que você faz, não importa a sua profissão. Trabalhe com Deus, busque o Senhor. E trabalhe animado, empolgado, para com essa conversa. Hoje é domingo, né? Aqui eu acho que não tem ninguém assim. Ai, meu Deus, amanhã é segunda. Amanhã é segunda. Tem alguém aqui assim não, né? Repreende isso, meu irmão. Agradece a Deus. E vá trabalhar amanhã animado, empolgado. E outra coisa, faça além do que o seu patrão pede. Ele está te olhando, rapaz. Às vezes tem gente que quer promoção, né? Quer ganhar mais, quer melhorar o salário, quer que o patrão, estou aqui há tantos anos, patrão, não. Para, meu irmão, confie em Deus, faça o melhor, faça o melhor. Faça como se estivesse fazendo para Deus, não é isso que a Escritura nos ensina? Então, meu irmão, trabalhe empolgado, animado. É lógico que às vezes você está cansado, está passando por luta, provação, mas confie em Deus. E trabalhe animado, empolgado.
E por último, meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver isso aqui, irmãos. Tenha e busque experiência de fé na sua vida e na sua família. Busque milagres, experiências com Deus. Busque isso, meu irmão, na sua vida, na sua casa e na sua família. Experiências sobrenaturais, poder de Deus, o mesmo Deus ontem, hoje, eternamente. Busque do Senhor. Talvez você precise de um milagre, de uma intervenção na sua vida, na sua família. Talvez algo que você já tenha desistido, algo que você acha que não vai. Queria que você voltasse a buscar e a clamar ao Senhor. E isso é tão tremendo, irmão, sabe por quê? Eu fico imaginando esse pessoal ficando velho, esses meninos agora crescendo, e amanhã a mãe já morreu também. E aí depois ele vai dar o testemunho na escola do que Deus fez. Rapaz, nós estávamos indo quase que ser escravo. Meu pai morreu, minha mãe não tinha nada, os credores iam levar a gente, meu. A gente ia ser escravo. Mas aí tinha um profeta, um homem de Deus, amigo da família. E aí minha mãe ouviu a orientação do profeta. A gente ficou rico, cara. Experiência para contar, meu irmão, minha irmã. Experiência para contar. Experiências que você deve ter na sua vida e contar para os seus filhos. Para que se acontecer amanhã ou depois, os seus filhos, por um acaso, não sei o que foi que houve, o que aconteceu, que ele não está vindo na igreja mais, que parece que ele abandonou, deu uma de desigrejado, que ele está lá não sei aonde, e talvez ele vai ter algum problema, talvez ele não lembra mais nada das Escrituras, não lembra nem do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas talvez ele possa orar e falar assim: Senhor, Deus do meu pai, Deus do meu avô, Deus do meu bisavô, porque ele ouviu os pais, os avós contarem histórias, o que Deus fez, milagres na sua vida. Seus filhos precisam ter essas experiências e ver na sua vida, porque amanhã ele vai lembrar, ele pode não lembrar das Escrituras, não pode lembrar de nada, mas ele vai lembrar: o Deus do meu pai, o Deus do meu avô, o que Deus fez na minha família. Meu irmão, minha irmã, orações às vezes que a gente faz hoje e que a gente não vai ver, os nossos netos, bisnetos colherão a oração que você fez hoje. Nós não vivemos apenas para esta geração, irmãos, mas nós investimos e trabalhamos para as próximas gerações, onde os nossos netos talvez não vai nem saber, o seu bisneto não vai nem saber quem é você. Quem que era o Ivo? Quem que era esse cara? O vô Ivo, a avó Rose. Mas eles vão ver a história que o Hugo e a Gláucia contaram, do que nós passamos e experimentamos, os milagres, a cura, a provisão, o agir de Deus na sua vida. Busque isso, meu irmão, minha irmã. Experiências com o Senhor. Irmãos, deite o azeite. O texto diz: deite o azeite. Meu irmão, leve esta unção. Ministra sobre a vida das pessoas. Ore. Prega o evangelho. Eu falei aqui ainda há pouco e falei outro dia. Toda a família passa por lutas, provações, por problemas. Ministre palavra de bênção, de vitória. Fale do amor de Deus. Conte aquilo que Deus já fez na sua vida. Amém, irmãos? Vamos orar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Você pode ter dias melhores. E é promessa do Senhor te fazer melhor. Abençoar a sua vida, sua casa, sua família, seus negócios, seus empreendimentos, tudo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu queria convidar o reverendo Giovanni, que o senhor orasse pelas famílias aqui. Incluindo a minha, eu queria chamar a Rose aqui. Não sei se o Giovanni vai chamar o povo, ou se quiser chamar a família. Orar pela sua casa, meu irmão. Talvez você anda muito aflito, preocupado, problemas. Só Deus sabe como você entrou aqui hoje. Talvez até você não sabe nem dizer como é que você veio aqui hoje. Mas você está aqui para receber do Senhor. Deus tem bênção para a sua vida, tem uma palavra, como já deu, orientação. Mas Deus pode operar um milagre na sua vida. Deus pode curar você, sua família, restaurar casamentos, lares. Vamos orar. Querido Deus, damos-te graças mais uma vez
por tudo que vimos, cantamos, falamos nessa noite. E agora chegamos a um ponto crucial aqui deste encontro, onde nós nos colocamos diante do Senhor na posição de intercessores por nossas famílias. O Senhor conhece o que a gente tem dentro de casa, e o Senhor também conhece o que a gente não tem. Nada te é oculto, nada te pega de surpresa. Por isso, Deus, nós nos colocamos aqui nesta posição, na certeza que estamos completamente revelados diante do Senhor, revelados o que somos, o que tentamos fazer, revelados as nossas alegrias, as nossas tristezas. Deus, estamos diante do Senhor como que despidos das nossas máscaras, mas alegres, porque ainda há tempo para que aquilo que precisa ser feito possa ser feito. Há tempo para que aquilo que precisa ser refeito possa ser refeito. Estamos diante do Senhor, que sonhou com a família. Isso é um projeto teu. O Senhor idealizou isso. Nós te louvamos porque diante desse plano tão maravilhoso, o Senhor fez isso porque o homem estava só, o paraíso estava em pane, porque o homem estava só. O Senhor trouxe uma verdadeira desconhecida para viver com ele, com Adão. E essa história tem se repetido ao longo das nossas vidas. O Senhor nos une homens e mulheres e tornam casais, famílias. E aqui somos famílias do Senhor. Te louvamos. Isso faz diferença, porque além do Senhor idealizar a família, nós somos a prova do cuidado do Senhor todos os dias. Deus, para aqueles que têm filhos, filhas, nós queremos primeiro te agradecer por eles nas nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado por cada fase, cada etapa vivida, cada conquista, cada desafio, cada lágrima. Obrigado. Queremos te agradecer por tudo que já aconteceu, mas queremos te pedir por aquilo que ainda virá. Nós nos preocupamos com eles, nos preocupamos com o futuro deles, mas não deixe que a gente se preocupe só com o futuro profissional, financeiro. Não, isso virá certamente por tua graça, mas também que possamos nos preocupar com os seus relacionamentos futuros, seus casamentos, suas famílias, que eles também tenham famílias que possam agradar a Ti, e nos ajude, ó Deus, para que a nossa família, para que o nosso lar não seja um lugar de deformação para as famílias dos nossos filhos. Tenha misericórdia de nós, nos faça, ó Deus, viver em amor, em perdão, nos ensine, nos ajude. Nós precisamos todos os dias dessa graça derramada em cheio nas nossas casas. Por isso, ó Deus, te louvamos, pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, para que o milagre que precisa acontecer nas famílias que estão em busca deste milagre nessa noite, em teu nome, que o Senhor faça. O Senhor faça. O Senhor é o Deus do impossível, e o Senhor é o Deus das possibilidades novas. Por isso, ó Deus, nós entregamos, como acabamos de cantar, consagramos o nosso lar para Ti, a Ti somente. Abençoe, ó Deus, os lares que precisam de cura, suas enfermidades, os que passam dificuldades, como na casa do Ivo, da Gláucia. Deus, cuide deles lá, cuide da gente, cuide da Tua igreja, do Teu povo. Em nome de Jesus, nós cremos no poder do Senhor. Em nome de Jesus,
nós buscamos a ajuda do alto, em nome de Jesus, certamente seremos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém.